Vai. Então, bom dia. Ah, tá gravando, Vi. Bom dia a todos. Eu vou apresentar inicialmente, vamos fazer em duas partes. Vou apresentar inicialmente a introdução, que compete aos aspectos anatofisiológicos da obesidade na menopausa e os benefícios de um treinamento intervalado em alta intensidade sobre isso. Esses benefícios a gente vai ver com mais detalhes na minha defesa de mestrado, e eu utilizei esse treinamento justamente na menopausa e obesidade, tá ok? Inicialmente, claro, tem que falar um pouquinho de anatomia, sistema reprodutor feminino. O que consiste o sistema reprodutor feminino? Basicamente, pelos órgãos do útero, pela tuba uterina, pelos ovários e pela vagina. E, basicamente, esses são os órgãos internos. Os externos eu não vou falar muito, que é clitóris, lábio maior, lábio menor, etc. Eu não vou falar muito. O foco principal aqui na palestra é o ovário, porque é justamente o ovário que produz o hormônio feminino, e esse hormônio, justamente a escassez desse hormônio, que gera a menopausa, que é o que a gente vai ver a seguir, ok? Aqui é uma outra visão, aqui é uma visão mais didática, digamos. Aqui é uma outra visão mais próxima, com corte sagital, em que aparece o... Deixa eu abrir de outra forma, para poder vocês... Conseguem ver o meu cursor? Sim. Consegue? Ah, tá. Fica melhor que eu mostro, o que eu precisar eu mostro com o cursor. Então, aqui basicamente é a bexiga, aqui é uma visão, aqui é a parte da frente, parte anterior do corpo, parte posterior, a bexiga, o útero, o canal vaginal, e aqui é o reto, tá? Só para as pessoas, vocês terem uma noção da ordem que as estruturas aparecem no corpo. Acima do útero você tem a tuba uterina e os ovários próximos da tuba uterina. Uma informação rápida, uma curiosidade dessa anatomia do sistema reprodutor feminino, que, diferentemente do masculino, ele permite uma pequena comunicação do meio externo com a cavidade abdominal, pela tuba uterina, há um espaço. Então, se pegar o canal vaginal, vir até o útero, tuba uterina, aqui você tem um pequeno espaço em que permite essa comunicação. Por isso que as mulheres têm um maior riscos de infecção na região da cavidade abdominal do que os homens, onde isso não ocorre, ok? Aqui é uma outra visão, já uma foto realmente, em que você vê o útero e os ovários e a tuba uterina aderido. Junto ao útero, os ovários bem próximos da tuba uterina, parece que estão colados, mas na verdade há um pequeno espaço ali, tá ok? Isso tudo, principalmente o ovário, a função dele principal é, além da produção dos gametas femininos, que é a produção dos óvulos, também a produção dos hormônios que permitem os caracteres sexuais secundários femininos, que são o estrogênio e a progesterona. O hormônio do estrogênio é o principal, é o foco da menopausa, e esses hormônios, junto com os dois hormônios da hipófise, que é o FSH e o LH, geram o ciclo menstrual, que eu acho que é conhecido por todos, não é nenhum mistério. Vou falar rapidamente. Inicia no primeiro dia da menstruação, leva mais ou menos 5 dias essa menstruação até iniciar a produção dos hormônios da adenohipófise, do FSH e LH, e esses hormônios estimulam os ovários a produzir o estradiol, o estrogênio. O aumento de todos esses hormônios por volta do 14º, 15º dia gera a ovulação, que é o período fértil da mulher, que dura mais ou menos 14 dias, tá? Aqui a gente está considerando um ciclo menstrual exato, certinho, e desses 14 dias ocorre uma redução progressiva dos hormônios, um aumento da progesterona, que é para manter o útero, né? Quando esses hormônios do FSH, LH e o estrogênio começam a aumentar, o útero começa a ficar mais revestido, digamos, a parede preparada para a gravidez, e essa progesterona é o que vai manter essa parede do útero revestida. Se não ocorrer a fecundação, obviamente, os hormônios todos cessam, e isso gera a escamação da parede do útero, que nada mais é do que o primeiro dia da menstruação retorna ao ciclo novamente, tá ok? Então, o foco principal, como eu falei, é o estrogênio. E qual é a importância, os benefícios do estrogênio, né? Por que a mulher, antes da menopausa, tem imensos benefícios do estrogênio, mais do que o homem, que o homem não tem essa quantidade de estrogênio suficiente, mas após a menopausa esses benefícios vão embora. Então, a mulher, antes da menopausa, tem uma defesa muito boa para o organismo, porque o estrogênio ele ajuda muito na captação do LDL. Eu acho que é bem comum essa nomenclatura LDL para todos, né? Que é a chamada gordura ruim, né, o colesterol ruim. O LDL é
é a gordura de baixa densidade, e essa captação pelo fígado, reduzindo esse LDL no sangue, aumento também da lipólise, que é a quebra do tecido adiposo, que é a utilização do tecido adiposo para a energia, o estrogênio favorece isso. Tem um efeito cardioprotetor, porque ele favorece muito na manutenção da pressão sanguínea, através de auxiliar as paredes dos vasos contra o ataque de radicais livres, porque atua como um antioxidante. A gente vai ver mais à frente, radical livre, tudo direitinho. Eu sempre vou falando radical livre, que é o foco da minha tese, seria o estresse oxidativo. Mais à frente a gente vai ver isso. E o estrogênio, novamente, beneficia na distribuição da gordura corporal para a mulher. Por quê? Porque a mulher ela tem uma distribuição de gordura corporal chamada ginecoide e o homem já tem uma distribuição de gordura corporal chamada androide, devido a justamente a testosterona que favorece os caracteres sexuais masculinos. Tá? Qual é a vantagem dessa distribuição de ginecoide? É porque o acúmulo de gordura é mais na região do quadril e coxas, e não na região abdominal, onde se encontram as vísceras. Já o homem já tem esse efeito ruim, digamos, que é o acúmulo da gordura androide, que é na região abdominal. Só uma curiosidade, todo mundo eu acho que é de desporto aqui na sala, no Brasil isso é muito difundido, por isso que mulheres que utilizam anabolizantes, após a utilização, se pararem, quem for observar mulheres que já utilizaram, ao engordarem, elas engordam que nem os homens. Elas ficam com o abdômen com acúmulo de gordura e a região de coxa e quadril não tem acúmulo de gordura, exatamente porque o uso dessas substâncias favorece a distribuição de gordura androide na mulher, antes da menopausa, obviamente, ok? Qualquer dúvida, ao final dessas apresentações todas, a gente vai tirando, tá? Então, após o estrogênio, a mulher chega por volta dos 45, 55 anos, a menopausa. E o que vem a ser a menopausa? Eu acho que todo mundo sabe mais ou menos o conceito do que é a menopausa, que é a mulher para de produzir o hormônio feminino, que é o estrogênio, né? Mas o conceito, o que é o diagnóstico de menopausa é uma menorreia, ou seja, não ocorre a menstruação. Como é que apareceu uma enquete aqui? Desculpa. Calma aí. Professor Marco Aurélio. Oi, Marcelo, pode continuar. Deixa a enquete quieta aí. Não, tá. Não, é porque apareceu na frente da minha tela, eu não pode diminuir aí e continua. Já foi. Obrigado. Então, o que é o diagnóstico da menopausa? É a mulher ter uma menorreia, que é a não menstruação, a mulher não menstrua durante 12 meses consecutivos. Esse é um diagnóstico mais simples, mas também eu vi o diagnóstico clínico em que os valores de FSH, ou seja, são os hormônios, o hormônio produzido pela hipófise, para estimular o ovário a produzir o estrogênio. Se é um chamado feedback negativo, né, que é o quê? Você aumenta o nível, o nível do primeiro hormônio está baixo. O segundo hormônio, que é o FSH, aumenta, estimula esse. Igualiza, esse diminui. Aí o estrogênio diminui, o FSH aumenta novamente, tá ok? Por que o FSH tem que estar alto? Porque o ovário já não produz mais o estrogênio. Então a hipófise aumenta os níveis de FSH, aumenta mais do que valores normais, para poder tentar estimular esse ovário. Por isso que existe esse diagnóstico do FSH maiores do que a medida de 30 microlitros por ml, tá ok? E quais são os sintomas da menopausa? Os sintomas é o climatério, que é uma sensação de calor de forma constante, sem necessariamente o clima estar quente. É um suor noturno, ressecamento vaginal, alterações de humor na mulher e a menstruação, que inicia-se, né, nos períodos prévios à menopausa de forma irregular, e na menopausa, pós-menopausa, já é a menorreia total, não há menstruação da mulher, tá ok? Então, se a gente viu que o estrogênio tem vários benefícios para a mulher, obviamente, quando você para de produzir o estrogênio, esses benefícios somem. Se os benefícios somem, os efeitos deletérios aparecem, né? Isso é meio mais ou menos óbvio. Quais são as consequências da menopausa? Com a queda do estrogênio, você tem um aumento da gordura corporal. Lembra que eu falei que o estrogênio aumenta a queima de gordura, né? A lipólise, para a utilização de energia. Reduzindo o estrogênio, se você reduz algo que estimula a queima de gordura, você, quando reduz o estrogênio, você aumenta o acúmulo de gordura. E tanto o acúmulo de gordura corporal, a subcutânea, como a visceral, que é nos órgãos, principalmente o fígado. Tá?
E também o estrogênio favorece a redução da falta de estrogênio, né? Tem como consequência a redução da massa muscular da mulher, sarcopenia, a redução da densidade mineral óssea, o que é uma coisa importantíssima, por isso que mulheres são mais afetadas de osteopenia e osteoporose do que os homens, tá? E os exercícios vão favorecer muito isso. Existe uma atenuação da resposta imune, ou seja, reduz o efeito do sistema imunológico contra o combate a doenças, tá? O estrogênio auxilia nisso, e há um aumento do estresse oxidativo, a gente vai ver detalhadamente o que é isso, mas a gente já sabe que o estrogênio funciona como um antioxidante, principalmente para o sistema cardiovascular, ok? E os efeitos deletérios dessa mudança, da reversão dos efeitos benéficos do estrogênio é a aterosclerose, a obesidade, por si só, a menopausa, por mais que a mulher mantenha uma dieta equilibrada, né, saudável, por si só a menopausa já pode gerar a obesidade, tá? O sobrepeso e consequência da obesidade, a gente vai ver os detalhes do que é isso. Ocorre a dislipidemia, que é justamente o aumento do LDL no sangue e a redução do HDL, que seria o colesterol bom, tido como colesterol bom, o aumento dos triglicerídeos no sangue, colesterol total também, distúrbios de humor, osteoporose, como eu já falei, reduz a densidade mineral óssea. Isso tudo acarreta em doenças cardiovasculares, hipertensão, pode acarretar em AVC, infartos, etc., e o envelhecimento da pele, tá ok? Então, passando a menopausa, a gente já entendeu mais ou menos como funciona a menopausa, já sabemos que ela, por si só, já é um grande responsável pela obesidade nas mulheres após mais ou menos 55 anos. E o que é, então, a obesidade? Segundo, esses são dados, deixa eu só minimizar isso são dados da Organização Mundial da Saúde de 2020 agora. Apesar dessa organização não estar muito em fama agora, né? Está sendo muito criticada, mas ainda é uma organização em que nós buscamos a maioria dos dados estatísticos e dados gerais sobre a saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade, o conceito de obesidade, sobrepeso e obesidade são definidos como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura que pode prejudicar a saúde, tá? E o que gera a obesidade? Eu acho que essa imagem, eu adoro essa imagem, que ela exemplifica totalmente o que gera a obesidade. Que é uma alimentação rica em chamados alimentos obesogênicos, que são alimentos ricos em carboidratos e gordura, principalmente pequenas porções com muita quantidade de calorias, tá? Que são um exemplo aqui dos fast foods e doces. E aqui é a máxima, né? A pessoa levar o cachorro para passear num carro é a máxima, que é o sedentarismo, tá? Que acho que é a doença hoje do momento, além da obesidade, é o sedentarismo. O sedentarismo é o que causa muitas doenças no ser humano e é o que diminui muito a qualidade de vida, não só pela obesidade, mas também pelo envelhecimento do sistema do aparelho locomotor. A gente vai ver mais à frente o que é aparelho locomotor, mas principalmente isso, a pessoa fica com dificuldade de mobilidade, tudo isso é gerado pelo sedentarismo, tá ok? E o que é esse sobrepeso e obesidade? Como é que a gente chega a esse conceito? O que é uma pessoa estar com sobrepeso? O que é uma pessoa estar com obesidade? Tá? Todo mundo sabe mais ou menos, eu acho que já é de conceito de todos, o que é o IMC, Índice de Massa Corporal. Um detalhe, por favor, não fale em peso, tá? Peso é massa vezes a aceleração da gravidade, tá? É massa corporal. Ninguém vai se pesar. As pessoas vão aferir sua massa corporal, tá? Eu acho que é importante bater isso. Eu, quando dava aula na UERJ, sempre bati muito nessas nomenclaturas, porque eu acho que é isso que diferencia um bom profissional, de um profissional simples, né? Para peso, ficar falando, por exemplo, estende o joelho, abre as pernas. Eu acho que isso vocês estão no início de anatomia, que é uma matéria importantíssima para isso. Para mim, a chave da profissão da educação física é você saber que não é abrir as pernas, é abduzir as pernas, o quadril, tá? Então, isso eu acho muito importante a gente começar a tentar fixar as nomenclaturas corretas, tá ok? Vamos lá, o que é o IMC? Índice de Massa Corporal. A classificação, a gente sabe que é só pegar o peso, dividir pelo dobro da altura. Então, sobrepeso é quando você tem esse cálculo, né? Pegou o peso da pessoa, dividiu pela altura ao quadrado, é a altura ao quadrado, você chegou entre o índice de 25 a 30, a pessoa já está com sobrepeso. Acima de 30 começam os graus de obesidade, 30 a 35, 35 a 40, acima de 40.
Esse índice de massa corporal é válido para todos? Não. É um índice de medida global, tá? É um índice em que a gente vai analisar de uma população em geral. 90% das pessoas funcionam o IMC? Funciona, sim. Para quem não funciona o IMC? Para pessoas em que grande parte da sua massa corporal é proveniente de massa muscular. Ou seja, pessoas treinadas e que já geraram uma hipertrofia com esse treinamento. Porque se você pegar alguns atletas com grande volume de massa muscular, eles podem ter um IMC de 30, 35, ter uma obesidade grau 1, obesidade grau 2, mas o percentual de gordura na pessoa é bem baixo, tá ok? Então, como é que eu vou diferenciar, saber se um atleta está com massa de gordura ou não? Existem várias maneiras de ver o percentual de gordura no corpo. Vocês vão ver no decorrer do curso, existem as pregas cutâneas, existe uma balança de biopedância, que aqui é muito utilizado, Tanita, a marca da balança, é muito, muito difundido isso, e existe a máxima da verificação da massa corporal, que é o DEX, que é como se fosse um scanner em que você verifica toda a composição corporal da pessoa. Isso vocês, no decorrer do curso, vão ver, tá ok? Então, seguindo a obesidade, alguns dados só estatísticos eu escrevi, que eu acho que não tem necessidade de a gente gravar números estatísticos, né? A obesidade mundial, por que se passou a ter essa atenção? Obesidade, 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 tá? Porque a obesidade no mundo quase que triplicou de 75 até agora. Em 2016, só para vocês terem uma ideia, 1,9 bilhões de adultos com 18 anos ou mais estavam acima do peso. Ou seja, é vocês imaginarem que uma população superior à da China só de obesos, de adultos obesos, fora adolescentes e crianças, né? Então, o valor é uma coisa da gente ficar bem alarmante. E desses 1,9, 650 milhões já eram obesos, já tinham aquele IMC acima de 30, tá ok? 39% dos adultos de 18 anos ou mais estavam acima do peso em 2016, ou seja, já estavam com sobrepeso quase 40% da população ativa. Isso que a nível de comercial, digamos, a nível de previdência social, é muito importante, porque um obeso a nível de trabalho pode gerar muitas baixas, e isso não é interessante a nível de segurança social, previdência social e etc. E 13% em 2016 já eram obesos. Agora, a maior preocupação, além do adulto estar obeso, o adulto começa na sua vida, começa a trabalhar, cotidiano, estresse, etc., tem as crianças. É aí que eu acho, particularmente, que a educação física pode atuar muito nisso. Porque, a meu ver, o que institui o costume do exercício físico, o hábito do exercício físico, é desde a criança, desde a fase da infância, da adolescência, puberdade. Se você conseguir instituir isso, um hábito na criança, ela vai se tornar um adulto que vai tentar ao máximo manter isso. Eu acredito muito nisso. É muito difícil você pegar um adulto de 30, 40 anos e querer que ele vá para uma academia pelo menos 3 vezes na semana, com trabalho, família, etc. Mas se ele já vier com isso desde a criança, desde pequeno, eu acho que isso é o principal. Então, 38 milhões de crianças em 2019, com menos de 5 anos, já tinham sobrepeso ou obesidade, tá ok? E mais de 340 milhões de crianças e adolescentes entre os 5 e 19 anos, em 2016, já estavam com sobrepeso ou obesas. São números muito altos, tá? E no Brasil, aqui é uma visão do Ministério da Saúde, desculpe, da Organização Mundial da Saúde, e agora vamos ver no Brasil. O Ministério da Saúde, em 2019, fez uma pesquisa e viu que os obesos no Brasil aumentou de 2016 a 2018, mais ou menos uma década, né, 12 anos, 67,8%. É um aumento absurdo. Mas no Brasil há uma mudança muito interessante. Nesse mesmo período, essa mesma pesquisa mostrou que o brasileiro passou a adquirir hábitos alimentares mais saudáveis, comendo mais hortaliças, mais frutas, tentando reduzir aqueles alimentos obesogênicos, e também passou a praticar exercício físico. No Brasil, assim, pelo menos eu que estou aqui em Portugal, eu vejo que... Calma aí que apareceu outra coisa. Desculpa. Aqui que eu estou em Portugal, eu vejo que o Brasil, a prática do exercício físico no Brasil é absurdamente superior à Europa. É muito, muito, muito alto. Isso é muito bom para o Brasil. Tá? As pessoas gostam de exercícios, as pessoas buscam as academias, isso é muito positivo. Apesar dessa obesidade ter aumentado no mesmo período.
E desde 2015, a prevalência da obesidade se manteve em quase 20%. Ou seja, ela aumentou até 2015, 2016 e se manteve, não continuou esse aumento. Mas em 2018 o crescimento foi ainda maior entre os adultos de 25 a 34 anos e 35 a 44 anos. Ou seja, quase 80%, né? Mais de 80%, 84,2% e 81,1%. Isso vem o que eu falei, esses adultos de 25 anos, 30 anos, que não têm aquela educação do exercício físico desde a infância, vão se tornar obesos fatalmente. Né? Basicamente, vão se tornar obesos. Tá ok? Em 2018, vamos falar um pouquinho das mulheres. As mulheres apresentaram obesidade ligeiramente maior que os homens. O que antes sempre se mostrava os homens com obesidade maior que as mulheres. Um fator interessante disso. Acredito que seja pela maior participação da mulher em mercado de trabalho, estudos e etc. Tá ok? Então, a gente está falando de obesidade, estamos falando de estudo, aí a gente pensa, poxa, mas até então a pessoa ser obesa, gordinha, etc., é uma opção estética e tal. Mas não é bem assim, né? Obesidade vem a levar o quê? A gordura, tecido de gordura, né? Que é chamado de tecido adiposo. E as células de tecido adiposo são chamadas de adipócitos, tá? Só uma breve informação. Aqui, essa figura aqui, bem didática aqui, só para mostrar uma célula adipócita branca, em que essa grande porção aqui da célula é uma parte para a reserva de gordura, e aqui é só uma imagem histológica em lâmina, em microscopia, só para ter uma noção dessa diferenciação, uma imagem real, digamos, aqui à direita, à esquerda uma imagem mais didática, tá? Por que eu estou falando? Desculpa, saiu o headphone. Então, por que eu estou mostrando essas imagens e o adipócito? Porque antes imaginava que esse adipócito e que a gordura, ele era apenas a célula, né? Aumentava essa porção aqui da reserva de gordura e só servia como reserva de gordura. Beleza. Eu vou me alimentar, vou ter uma maior reserva de gordura, maior reserva energética, e quando eu precisar dessa reserva energética, o meu corpo vai lá e vai buscar, e apenas esse aumento dessa reserva de gordura vai se tornar um fator estético, digamos. E que os estudos mostraram que não é bem assim. A célula de gordura, o adipócito, o tecido adiposo, ele é um tecido metabolicamente ativo, muito ativo, que produz hormônios, principalmente, eu acho que um hormônio, não sei se vocês já ouviram falar, da leptina, que controla apetite e saciedade. A leptina funciona, uma breve informação, funciona gerando resistência, ou seja, por isso que a pessoa que é obesa come muito, porque ela precisa desse hormônio da leptina para dar a saciedade, um dos fatores da saciedade, tá ok? Estou simplificando bem. E esse hormônio da leptina gera a saciedade, só que quanto mais a pessoa vai comendo e forçando, digamos, esse hormônio, isso gera resistência, ou seja, cada vez mais a pessoa precisa de mais hormônio, mais leptina, para gerar a saciedade. Isso faz com que gere a resistência, a pessoa coma com o passar dos tempos cada vez mais. Ok? E gera o acúmulo de gordura pelo aumento do gasto calórico, óbvio, né? Então, esse tecido adiposo, ele é metabolicamente ativo, além de produzir vários hormônios, dentre eles a leptina, também produz citocinas, substâncias que geram inflamação no corpo. Inflamação gerando estresse oxidativo e que gera toda uma cadeia de eventos que geram os efeitos deletérios da obesidade. Ok? Por que aqui, na imagem, eu tenho duas figuras? Porque esse tecido adiposo, ele é dividido em duas células, adipócito branco e adipócito marrom, basicamente. O branco, onde você tem uma grande reserva de gordura, uma estrutura que permite um grande acúmulo de gordura, e você tem algumas mitocôndrias, que é uma organela do corpo que gera a respiração celular e gera o gasto calórico. Tá? E o tecido adiposo marrom, que no ser humano adulto é muito pouco, é muito pequeno, mas ele tem muitas mitocôndrias que aumentam o gasto calórico. Por isso tem o nome de termogênese. Por isso que aqueles suplementos chamados termogênicos, teoricamente, emagrecem, porque aumentam o gasto calórico, aumentam o gasto de gordura, queima da gordura. E aumenta a queima da gordura mais ou menos como, só para vocês terem uma noção, eu vou queimar a gordura parado? Teoricamente, sim. Por quê? Porque esse tecido adiposo marrom ele tem a capacidade de utilizar a gordura, utilizar o substrato energético para queima e não gerar energia, ele gera calor através de umas proteínas chamadas proteínas desacopladoras. O CP1, para ser mais exato, o CP2, o CP3, o tecido muscular também tem essas proteínas, por isso que o exercício favorece muito a queima de gordura, além da necessidade
de energia para os músculos, você tem essa queima de gordura por termogênese, e os suplementos receberam esse nome exatamente por isso. Teoricamente, os suplementos vão fazer com que a queima calórica seja alta para a produção de calor, teoricamente, ok? Passando isso, quais são os fatores determinantes da obesidade? Basicamente, são os determinantes genéticos, eu vou falar rapidamente mais à frente sobre isso. Os fatores ambientais, é o estresse, as perturbações ambientais, comportamento alimentar, isso a gente viu no início, é o principal, né? E o sedentarismo. Então, eu acho que os dois principais fatores aí tem o comportamento alimentar e o sedentarismo, que é a chave da obesidade. Você aumenta o tecido adiposo ou o acúmulo de gordura no corpo, porque você ingere mais caloria do que gasta. É simples. Né? Eu falo para todo mundo, pô, emagrecer é fácil. Por que é fácil? É só você queimar mais gordura do que ingerir. Acabou, ponto final. É difícil fazer? É, lógico que é. Mas a teoria é fácil. Então, esse comportamento alimentar de alimentos muito obesogênicos e um aumento de sedentarismo, você não queima essa caloria que você está ingerindo, você aumenta o acúmulo de gordura. É uma coisa bem simples. E, como consequência da obesidade, você tem os efeitos deletérios, que eu acho que todo mundo tem mais ou menos uma noção, conhece. Diabetes do tipo 2, que é aquela diabetes adquirida. A grande diferença do tipo 2 e tipo 1 é que o tipo 1, o teu corpo não produz a insulina, o pâncreas não produz o hormônio da insulina, e você precisa do hormônio para poder transportar a glicose no sangue para dentro das células, salvo a célula muscular, tá? A célula muscular não precisa da glicose para passar, não precisa da glicose, desculpa. A célula muscular não precisa da insulina para transpor a glicose sanguínea para dentro do músculo. A célula muscular consegue isso sem a insulina. Por isso que um dos motivos do exercício favorecer muito a diabetes do tipo 2 é isso. E a da diabetes do tipo 2, não. Você já produz muita insulina, você gera, assim como eu falei lá na resistência à leptina, você gera uma resistência à insulina que cada vez mais você precisa de mais insulina para poder fazer essa transposição da glicose. E isso chega um momento em que a tua quantidade de insulina não é o suficiente para toda a glicose que você ingere, então isso gera hiperglicemia, tá ok? Isso gera também a obesidade, doenças cardiovasculares, que é o principal fator de mortalidade na obesidade, esteatose hepática não alcoólica, que é o acúmulo de gordura no fígado. Essa esteatose hepática não alcoólica gera vários eventos que futuramente pode vir a gerar um câncer hepático, peliose, etc., até o câncer hepático, tá ok? Além de outros efeitos, hipertensão, outros fatores da obesidade. E eu falei que ia falar um pouquinho só para vocês terem uma noção, tá? É comprovado muitos estudos em que a obesidade parenteral, a obesidade dos pais, gera filhos teoricamente obesos, obesidade da prole, tá? Através de influências nos espermatozoides, nos óvulos e no ambiente uterino. A gordura tem a capacidade de influenciar isso. E isso é estudado pela epigenética, que é a área da biologia que estuda essas mudanças no funcionamento de um gene que não são causadas por alteração da sequência do DNA. Ou seja, você tem um fenótipo, né, influenciando o genótipo dos pais, o fenótipo influenciando o genótipo dos filhos, tá ok? Mais ou menos isso. Tá? E isso é muito importante, é comprovado em vários estudos, principalmente estudos experimentais em laboratório, com ratos, camundongos, em que os animais proles de mães obesas geram já com alguns problemas decorrentes da obesidade, já nascem assim, ok? Só para vocês terem uma noção da importância da gravidez, da mulher não ficar obesa na gravidez. Isso é muito importante para a saúde do seu filho, tá? E essa obesidade, ela gera vários efeitos deletérios e um conjunto desses efeitos gera o que hoje se fala muito, que é a síndrome metabólica. Tá? Existem vários conceitos, não existe um consenso comum. Eu botei três conceitos de síndrome metabólica. A comumente utilizada é que é um conjunto de características metabólicas que tem relação todas entre si e que, se coexistirem em 3 ou mais fatores desses conjuntos, a pessoa é diagnosticada com síndrome metabólica, que seria, a gente vai ver mais à frente, obesidade abdominal, hiperglicemia, que é a glicemia alta no sangue, a resistência à insulina, que é verificada, não sei se vocês já ouviram esse exame, teste oral de tolerância à glicose, é verificada a resistência à insulina por esse teste, em que a pessoa é aferida o sangue em jejum, a pessoa ingere um pouco de glicose, vai aferindo o sangue de acordo em vários momentos, e se espera que essa glicemia tenha um comportamento X. Quando essa glicemia se mantenha por causa da resistência à insulina, ok? Hipertensão
arterial, aumento da pressão arterial, hipertrigliceridemia, que é os triglicerídeos altos no sangue, e a redução dos níveis de HDL, que são os níveis dos colesterol bom. Tá? Isso é um conceito básico, tem que ter, ou seja, você tem fatores, se você se enquadrar em 3 ou mais fatores, você está diagnosticado com síndrome metabólica. Novamente, a Organização Mundial da Saúde já diz que quem tem a condição patológica de síndrome metabólica tem obesidade abdominal, resistência à insulina, hipertensão e hiperlipidemia. Se tiver esses 4 fatores, é síndrome metabólica, tá ok? Eu, particularmente, minha opinião, é melhor levar em conta os 3 fatores dentre os outros. Por quê? Eu acho que o grande problema dessa Organização Mundial da Saúde, desse conceito, é essa obesidade abdominal. Existem algumas pessoas em que não tem um acúmulo de gordura subcutânea, não aparece, não é visível uma obesidade abdominal, nem por medida, mas que apresenta características de síndrome metabólica, tá ok? Por isso que eu acho que é melhor levar em consideração vários fatores. E aqui, um outro conceito, que é da American Heart Association, que a síndrome metabólica, novamente, ele vai em cima desse conceito de 3 fatores, né? Ele novamente divide, não segue a Organização Mundial da Saúde, que é um grupo de fatores de risco que aumenta o risco de doenças cardíacas, diabetes, AVC, entre outros problemas de saúde, esteatose hepática não alcoólica, câncer, etc. Quando é diagnosticado 3 dos 5 fatores de risco, que é a glicemia alta, baixos índices de HDL, altos níveis de triglicerídeos no sangue, que a gente já viu, circunferência de abdominal grande e pressão alta. E a American Heart Association informa que a síndrome metabólica é uma condição de saúde muito grave. Realmente é muito grave, a gente vai ver o porquê que é muito grave. Então, resumindo, como é feito o diagnóstico, né, a nível de medidas, tá? Obesidade abdominal apresentando em homens acima de 102 centímetros. Lembrando que essa obesidade ela é medida, é fácil, vocês podem medir em casa, pega uma fita de costura, aquelas fitas métricas, passa de forma horizontal perfeita, né, sem estar torta, retinha, em cima exatamente do umbigo, da cicatriz umbilical. Se nos homens der acima de 102, tem a obesidade abdominal e as mulheres acima de 88, ok? Triglicerídeos acima, maior ou igual a 150, HDL para homens menor que 40, mulheres menor que 50, pressão arterial 135 por 85 milímetros de mercúrio, tá? Além da glicemia de jejum estar acima de 110, algumas outras referências eu achei acima de 100 também, tá ok? Então, tendo 3 desses fatores, já é considerado síndrome metabólica. E o porquê que essa síndrome é tão ruim e tão falada, né? As consequências dela, vou falar primeiro aqui, ela aumenta em 2 vezes o índice de doenças cardiovasculares. Ela dobra. Quem tem 3 desses 5 fatores tem um dobro de chances de apresentar doenças cardiovasculares e tem 5 vezes mais chances de ter diabetes tipo 2. Então, uma coisa realmente é se preocupar a síndrome metabólica. E os fatores de risco, o que gera essa síndrome metabólica? Basicamente, são os mesmos fatores de risco, obviamente, da obesidade, que é o estresse do dia a dia, psicossocial. É uma dieta, como eu falei, obesogênica, alimentos altamente calóricos e com muito índice de gordura. O tabagismo, que graças a Deus no Brasil eu acho que não é mais um problema, poucas pessoas fumam no Brasil. Aqui é absurdo o cigarro e é tido como se não fizesse mal. É uma loucura. Mas graças a Deus esse tabagismo no Brasil eu acho que já está bastante eliminado. O consumo abusivo de bebidas alcoólicas, por quê? Mas a bebida alcoólica, o que tem a ver com isso? Porque a bebida alcoólica é altamente calórica. Tá? Na hora que se faz o cálculo de quantidade de álcool ingerido, multiplica-se por 7, se não me engano, e se faz o cálculo calórico. Então, se a pessoa sai na noitada e beber muito, e o consumo calórico através do álcool da bebida alcoólica é muito alto. Por isso tem essa influência. E, novamente, o que nós vemos martelando o tempo todo, que é o sedentarismo. Tá? O sedentarismo que, sem o sedentarismo, todos os 4 acima você já consegue melhorar um pouco, porque o exercício vai favorecer essa dieta obesogênica, porque vai queimar mais caloria, vai favorecer o estresse, que relaxa, pode diminuir o consumo de bebida alcoólica. Tá? Muitas pessoas começam a praticar exercício, reduzem muito o consumo de bebida alcoólica, porque prejudica no desempenho do exercício, então acaba tendo um fator em todos os fatores de risco, acaba sendo um fator muito importante, tá ok? E o que essa síndrome metabólica, obesidade e menopausa, no final das contas, gera? Vai gerar uma coisa chamada, um dos fatores, o estresse oxidativo.
O que é o estresse oxidativo? É quando o seu corpo, a gente sabe que o estresse, você tem a produção de radicais livres, eu vou falar o que é, e você tem uma capacidade do corpo de se proteger desses radicais livres, é quando sua produção está muito acima da sua capacidade de proteção. Isso gera um estresse oxidativo que aparece em todas as doenças, seja diabetes do tipo 2, seja aterosclerose, obesidade, transtornos neurodegenerativos, câncer. Estresse oxidativo tem relação com isso tudo. Vou falar rapidamente. Os antioxidantes, o corpo, você tem duas barreiras de antioxidantes, chamada antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos. O não enzimático, acho que o mais famoso de todo mundo conhece, é a vitamina C, né? Todo mundo está querendo ficar gripado e tal, toma vitamina C, é um poderoso antioxidante. Não enzimáticos. Enzimáticos, você tem 3 enzimas chamadas superóxido dismutase, glutationa peroxidase e catalase. Mais à frente eu vou explicar sobre eles. E os radicais livres. De onde vêm esses radicais livres? O corpo naturalmente já produz esses radicais livres. Principalmente da cadeia respiratória na mitocôndria. De 2 a 5% dos oxigênios utilizados nessa cadeia respiratória viram íons superóxidos, viram radicais livres. Isso é uma coisa natural do corpo. Ah, mas o radical livre ele é mal contra tudo, tem que eliminar ele? Não, ele é muito importante no corpo, ele é o start de várias vias de inicialização, de várias vias de sinalização do corpo. Por exemplo, o radical livre é utilizado pelo sistema imune como proteção de patógenos, tá? Contra doenças. O radical livre é um dos fatores que iniciam a contração muscular. O radical livre é o que permite a fecundação no óvulo. Existem várias coisas que o radical livre é bom. Ele, em excesso, ou a defesa antioxidante baixa, né? Gera o estresse oxidativo, porque você já tem muito radical livre, e isso gera várias consequências no organismo que a gente vai ver à frente, tá? Então, como é que é utilizada essas 3 enzimas? Nós temos aqui a superóxido dismutase, a catalase e o ciclo da glutationa. Você tem aquele oxigênio que eu falei, aquele ânion do oxigênio, tá? O superóxido. Esse ânion, ele é tamponado, digamos, é tentativa de eliminar. Primeira barreira é a superóxido dismutase, que pega esse ânion e transforma no radical peroxila, tá? O hidróxido de hidrogênio. Esse radical aqui, esse H2O2, não é um radical livre. Ele é relativamente estável, só que ele entra na categoria dos radicais livres e ele facilmente pode ser dissociado, virar o radical hidroxila. Aqui é o peróxido de hidrogênio, radical hidroxila. Esse radical hidroxila, ele não há barreira no corpo contra ele, ele é um radical livre mais forte de todos. Ele gera muitos danos ao organismo. Então, quando a superóxido dismutase transforma em peróxido de hidrogênio, esse peróxido de hidrogênio cai em 2 vias. A primeira via sempre é a via da glutationa, que a ideia é eliminar esse peróxido de hidrogênio transformando em água. Tá? Quando esse peróxido de hidrogênio está muito alto, o corpo começa a via da catalase, que transforma em oxigênio e água peróxido de hidrogênio. Se chegar a um ponto que não aguenta, não consegue tamponar todo o peróxido de hidrogênio produzido, ele vira radical hidroxila e gera os danos oxidantes. Tá ok? Que danos são esses? Rapidamente, você tem danos tanto na lipídios, proteínas, DNA e nos açúcares. Todos eles, no final, geram a lesão celular. Nos lipídios, geram principalmente uma coisa chamada peroxidação lipídica, que é o ataque na membrana celular. E quando você tem uma membrana celular em que perde a sua capacidade da permeabilidade seletiva, perde a capacidade de selecionar e coordenar o que, digamos, entra e sai, quais substâncias entram e saem no organismo, e isso gera a inatividade da célula e possivelmente a apoptose, a morte da célula. Tá? Além de no DNA gerar mutações genéticas, na proteína gerar a desnaturação das proteínas, das enzimas, e nos açúcares também gera uma lesão celular. Tá? Então, esse radical livre atua em várias vias, gerando danos celulares, lesão celular o tempo todo. Tá ok? E o que então? Esse estresse oxidativo com a obesidade, com a menopausa, isso tudo tem a ver. O que tem a ver isso tudo? A obesidade, a gente sabe, a gente já viu que o tecido adiposo é um tecido altamente ativo, metabolicamente ativo. Essa obesidade gera o aumento dessas citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas pró-inflamatórias geram o aumento da oxidação do LDL, que é a nível local do tecido adiposo, e essa oxidação do LDL acaba gerando um estresse oxidativo sistêmico do corpo todo. E a pessoa fica num estado de estresse oxidativo, num estado inflamado. Tá? E a menopausa? A menopausa vem, além da obesidade, vem, digamos, para piorar a situação toda.
né? A menopausa se reduz os estrogênios, ela reduz a capacidade antioxidante, porque, como eu falei, o estrogênio é um forte antioxidante no corpo, aumenta o estresse oxidativo. Só que a redução do estrogênio também aumenta a obesidade, que também aumenta o estresse oxidativo. Então, a menopausa atua em duas vias que deterioram o corpo, infelizmente, né? Então, a tentativa é o quê? Recorrer a artifícios terapias que reduzem esse efeito deletério da menopausa. E que terapias seriam essas? Temos 3 terapias básicas: a dieta, os fármacos, né, os remédios e o exercício físico. Nossa área é basicamente falar sobre o exercício físico. E que exercício? O que vem a ser exercício físico? Vamos lá. Não é atividade física. Lembrando que atividade física é quando você faz qualquer ato, qualquer ação muscular que aumente o teu gasto calórico. Mas não necessariamente essa ação muscular vai gerar adaptações boas para o corpo, adaptações crônicas. Tá ok? Por exemplo, vou varrer a casa, é uma atividade física. Vou andar até o ponto de ônibus, ou vou pedalar todo dia até a escola, digamos, até a faculdade. É uma atividade física. Não necessariamente isso vai utilizar todos os princípios de treinamento esportivo para favorecer sempre a adaptação crônica ao exercício. Vocês vão ver treinamento esportivo, etc., mais à frente, então vocês vão entender bem isso. Exercício é quando é uma atividade física, né, um esforço, uma ação muscular, que é planejada justamente respeitando os princípios de treinamento esportivo para gerar adaptação ao exercício, melhora na qualidade de vida. Tá? E como é que é feito esse exercício? Esse exercício, basicamente, o centro dele é o aparelho locomotor. O aparelho locomotor que é formado por 3 sistemas, quem é de anatomia 2 já viu isso, quem é de anatomia 1 vai ver à frente, é formado pelo sistema esquelético, que são os ossos, com o sistema muscular e com o sistema articular, que é o que permite o movimento, a locomoção. Por isso o nome de aparelho locomotor. Tá? E esse movimento ele é dividido em 2 partes, que são os elementos passivos e elementos ativos do movimento. Logicamente, é só você imaginar. Quem gera a contração é o músculo. Então, o músculo é o elemento ativo do movimento. Show. E quem dá estrutura ao músculo? Né? Quem dá a base para o músculo se mover, gerar a contração? São os ossos e as articulações. Logo, eles são os elementos passivos do movimento. Tá? Isso é a anatomia simples. Ativos, passivos, os sistemas que eu acho, a meu ver, é o básico da nossa carreira da educação física. Tá? Se você sabendo bem o sistema esquelético muscular, sabendo os músculos, a posição dos músculos, a origem proximal, a origem distal, sabendo as articulações, principalmente as articulações, porque existem muitas pessoas com lesões ou com limitações articulares. Você sabendo isso, você é um bom profissional na área. Coisa que, pelo menos, quando eu estava no Brasil e aqui também, pouca gente sabe a fundo isso. Eu acho isso muito importante, por isso que eu adorei a anatomia quando iniciei o curso, por causa disso, que eu vi que é a chave para o dia a dia. É a anatomia, a fisiologia, o treinamento vem complementar isso com outros critérios, tá ok? E como é que esse exercício pode ser? Tá? Esqueçam isso de exercício aeróbio, anaeróbio, exercício, sei lá, outros nomes. Vamos dividir em exercício de baixa, moderada e alta intensidade. Trabalhei aqui, coloquei mais ou menos uma informação de frequência cardíaca máxima, baixa intensidade de 40% a 60% da frequência, moderada de 60% a 80% e alta acima de 80%. Salvo um detalhe aqui. Baixa e moderada intensidade, nós temos uma frequência, um exercício contínuo, ou seja, você não tem amplitudes na frequência cardíaca. É um exercício contínuo e por um maior tempo de sessão de treino e maior frequência na semana. E a alta intensidade. A vantagem da alta intensidade, que é o que todo mundo vem martelando, vem tentando a alta intensidade, é que é um exercício intervalado, em que a sessão de treino, o tempo é menor, e a frequência na semana também é menor. Não precisa ser 4, 5, 6 vezes na semana. 3 vezes na semana já gera muitos benefícios, tá? Então, divide-se isso. Aí vocês vão perguntar, pô, mas e a musculação? A musculação já entra, é um exercício de alta intensidade, tudo bem, mas ela entra como exercícios contra a resistência, que são exercícios que você está lutando contra uma resistência. Está fazendo força contra uma carga. Não peso, por favor. Peso, novamente, é força vezes aceleração, massa vezes aceleração da gravidade. É a carga no exercício, tá ok? E qual é a diferença da... Então, por que a musculação não emagrece? Você está falando que o exercício de alta intensidade, que é intervalado igual a musculação, né? Faz uma série, descansa, outra série, descansa, emagrece. Por que isso? Porque esse exercício
tradicional de baixa e moderada intensidade, ele envolve muito volume muscular, mais de 1/6 do volume muscular do corpo. Isso favorece as adaptações. Por exemplo, você vai trabalhar alta intensidade em esteira, em natação, em remo, por exemplo, em bicicleta, em vários exercícios. Se vocês perceberem, todos os exercícios tidos como aeróbicos na academia, né? Ah, vou fazer uma atividade aeróbica. Vai fazer o quê? Esteira, bicicleta, remo ou aquela elíptica, transport, né? Todos envolvem o quê? Os membros inferiores. Porque quando você já trabalha com os membros inferiores, o volume muscular dos membros inferiores aumenta em 1/6 a utilização no exercício. E isso favorece as adaptações. Por isso que a musculação, a nível de algumas adaptações, não é ruim. Hoje é tido como exercício fundamental para a qualidade de vida, devido à qualidade das articulações, ao fortalecimento das articulações e à força muscular. Mas a musculação a nível sistêmico não gera tantas adaptações como esse exercício de alta intensidade que é feito na esteira ou no remo, etc. Tá? Porque a musculação, por exemplo, alguns exercícios, parte superior, você já não trabalha esse 1/6 do volume muscular, você trabalha muito menos. Então, o efeito metabólico no corpo é menor. Ok? Mas, se tiver mais alguma dúvida, ao final a gente conversa sobre isso. E, basicamente, o que a gente vai ver? O efeito do exercício. 2 efeitos simples, o agudo e o crônico. Efeito agudo é quando você vê o efeito do exercício. Naquele momento, acabou de fazer o exercício, quero ver o que o exercício causou. É na sessão de treino. E o efeito crônico é o efeito do treinamento. 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, etc. O efeito crônico é de uma única sessão. Essa é a grande diferença, tá ok? Aqui é uma outra informação, uma outra tabela mais detalhada de frequência cardíaca. E esse exercício, não vou falar disso tudo, é só para vocês terem uma ideia que ele gera muito estresse. Aí vocês vão se perguntar, pô, mas calma aí, se você falou que o estresse oxidativo é deletério para o corpo, como é que eu vou fazer exercício para gerar estresse? Porque chegou à conclusão, os estudos, que o quê? Se você quer aumentar a capacidade do corpo contra esse estresse, o mais ideal é você gerar o estresse. É uma coisa de louco, mas é assim que funciona. Você gera um estresse oxidativo controlado através do exercício, planejado certinho, e esse estresse oxidativo favorece o aumento da capacidade do corpo contra ele. Então, se você treina o corpo com estresse através do exercício, numa doença em que gera estresse oxidativo, num acúmulo de gordura, etc., o teu corpo está mais preparado para esse estresse, devido a ele já ter treinado numa capacidade antioxidante. Tá? E o estresse do exercício, seja ele mecânico, metabólico, existem vários fatores que influenciam em que a reparação desse estresse, a capacidade do corpo de combater esse estresse, gera a adaptação ao exercício e gera a melhora da capacidade antioxidante, a melhora do sistema imune, de vários fatores, vários sistemas do corpo, tá ok? E, basicamente, o que é o treinamento intervalado de alta intensidade, que é o HIIT, o famoso HIIT, né? Basicamente, os benefícios da saúde têm a ver com o sistema imunológico, melhora muito o sistema imunológico, tem a ver com as doenças crônicas, doenças cardiovasculares, obesidade, etc. E a melhora na qualidade de vida. A pessoa com melhor força muscular, melhor capacidade cardiovascular, melhor capacidade de locomoção, isso melhora muito a qualidade de vida, além de, atacando vários fatores que favorecem a obesidade, você diminui a obesidade, diminui a capacidade de gerar, a obesidade gerar essas doenças crônicas, tá? Ele influencia na capacidade física, cardiovascular, metabolismo da glicose, como eu falei lá no slide, em que o músculo não precisa da insulina para transpor a glicose do sangue para dentro do músculo, ela passa direto, então isso favorece o controle da glicose no sangue. Tá? Melhora a composição corporal, consegue reduzir a gordura corporal, principalmente a visceral, e isso tudo melhora também o perfil oxidativo. Como eu falei, você gera um estresse controlado, adapta e você melhora esse perfil oxidativo. Mas, para fechar essa primeira parte, tá? Qual é o grande problema que eu vejo nos estudos? Tá? Não é no exercício, nos estudos com o HIIT e nas pessoas que praticam o HIIT. As pessoas esquecem, os estudos esquecem dos preceitos do HIIT. Você tem uma fase de esforço e uma fase de descanso. Esforço, descanso, esforço, descanso. Por que isso? Você eleva muito a frequência cardíaca, descansa um pouco, não faz um descanso total, que é para a tua frequência não cair, como a musculação, que ocorre isso, né? Você faz uma força, por exemplo, no supino, tua frequência aumenta, você para, descansa 1 minuto, 1 minuto e meio, 2, sei lá. Tua frequência,
logo cai. Então, a tua média de frequência cardíaca fica baixa, não fica alta. O HIIT não permite isso. Você aumenta, não tem uma recuperação, um descanso total, você reduz um pouco, aumenta de novo, reduz um pouco. Então, tua média no final fica alta, a média da frequência cardíaca, isso favorece muito a queima de gordura. Tá? E as pessoas esquecem isso, porque o preceito do HIIT é sempre você trabalhar com esforços 1 para 1, ou seja, o mesmo tempo de esforço é o mesmo tempo de descanso, ou o esforço 2 para 1. Você faz, por exemplo, corre 1 minuto, 2 minutos, descansa 1 minuto, por exemplo. 2 para 1, tá? Só que esse descanso não pode ser inativo. Eu não sei se aí vocês já viram as pessoas nas esteiras que correm muito, aí para. Fica com as pernas abertas na esteira, a esteira passando rápido, aí a pessoa volta a correr de novo. Isso não é HIIT. Por quê? Porque ela parou. Tá? Isso é válido para aumento de velocidade, de condicionamento cardiovascular? Pode ser válido, mas não é HIIT. Tá, ok? O HIIT, o descanso tem que ser ativo. Você reduz a frequência cardíaca, mas não deixa ela cair totalmente como um descanso inativo, passivo. Tá ok? Então, agora, deixa eu só abrir as telas que eu não... Então, agora eu fecho essa primeira parte, essa introdução toda, como já havia combinado. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço aqui? Como eu já havia combinado. Vai lá em cima, é para descompartilhar que você quer? Ah, foi. Foi? Você quer interromper o compartilhamento, é isso? Foi. Já cliquei já. Não, Interrompeu? você clicar em Stop Sharing. Tá compartilhado, não tá? Eu vou descompartilhar. Ah, Pronto. foi. Muito bem. Então, o professor Marcel fez essa primeira parte da conferência dele, né? Falando sobre diversas informações extremamente importantes, né? Como, por exemplo, síndrome metabólica, o significado de síndrome metabólica, o papel da obesidade na síndrome metabólica, um panorama epidemiológico da obesidade no Brasil e no mundo, informações que são extremamente importantes para todas as áreas que cuidam da saúde, né, do ser humano. E como ele mesmo chamou a atenção aí, a educação física, o educador físico, tem um papel especial nesse capítulo do tratamento da saúde, uma vez que a inatividade física, o sedentarismo, é um dos principais vilões aí. E é um vilão que interfere em todos os outros, né? Ele é um vilão que, se for derrotado, você tem como influenciar, boicotar a ação de todos os outros vilões aí, né, que participam desse tipo de alteração que é tão deletéria para o organismo. O professor Afonso está nos ouvindo? Estou ouvindo, estou aqui, acompanhando tudo. Então, eu acho que agora a gente poderia passar para uma sessão de dúvidas, né? Eu tenho umas dúvidas aqui. Eu acho que antes da gente tirar as dúvidas dos alunos, que eles devem ter encaminhado o professor Afonso... Já respondi todas, tá? No chat. Isso. Nós poderíamos tirar algumas nossas dúvidas, né? Por exemplo, você falou, Marcel, em IMC, né? Sim. Eu queria que você caracterizasse, sim, porque para o aluno que está do primeiro ano, para o aluno que está começando, isso não é uma coisa tão familiar. Então, que você caracterizasse um pouquinho melhor o que é o IMC e falasse assim um pouco mais pausadamente sobre o cálculo do IMC, Tá, ok. como ele é calculado, para os alunos entenderem, né, um pouquinho melhor isso. Tá compartilhando a tela? Está compartilhando. Então, vamos lá. O que vem a ser... Deixa eu abrir aqui o IMC, que aí eu boto... Então, o que vem a ser o IMC? O IMC a gente vê mais ou menos se a massa corporal da pessoa está adequada com a sua altura. Tá? E através dessa massa corporal, você imagina, poxa,
Se a pessoa está com uma massa corporal acima da altura, que eu vou fazer o cálculo, vocês vão ver. Da onde vem essa massa corporal acima da altura? Uma pessoa que não faz exercício, que não tem o acréscimo da massa corporal através da hipertrofia muscular, só pode ser por gordura, né? Não pode ter outros fatores. Não há outra forma de você aumentar a massa muscular se for ou hipertrofia ou gordura. E, por exemplo, vocês estão vendo aqui a calculadora, dá para ver? Dá. Se uma pessoa, digamos, uma pessoa de 1,70 m pesar 90 kg, você pega 1,7, multiplica por 1,7 e acha o valor de 2,89. Você pega o peso dela, 90 quilos, divide por 2,89. Você acha um valor de 31,14. O IMC da pessoa é 31. Você vai na tabela e verifica. 30, 35 já é obesidade grau 1. Aí você já analisa. Poxa, você pratica exercício físico? Não, nunca pratiquei. Ou então, não pratica há muito tempo e tal. Não tem uma hipertrofia muscular considerável. Você pensa, então esse IMC acima, né, essa massa corporal em relação à altura estar alta, significa o quê? Que o acúmulo de gordura no corpo está alto. Porque o aumento dessa massa corporal só pode ser proveniente do acúmulo de gordura no corpo. Não tem outra via. Já uma pessoa, não, eu pratico, eu treino há 10 anos e tal, aí você faz uma análise de composição corporal. Você vê que realmente o peso da pessoa, a massa muscular da pessoa é alta para a altura. Então você analisa, não, esse MC esquece, não vou considerar, porque a pessoa tem um advindo de massa corporal, um somatório na massa corporal de massa muscular muito considerável. Então você já não considera, porque o acúmulo de gordura já não foi o responsável pelo aumento desse IMC, dessa massa corporal total. Muito bem. Perfeito. E uma outra coisa interessante também é chamar a atenção, a destacar, né, esse índice de 1/5 da população brasileira é obesa, né? Isso é algo assim... Aí você vê, em 2018, as mulheres, né, com 20,7% e homens com 18,7%. Quer dizer, 20%. Em 2015, quase 20%. Quase 20% da população é obesa. Quase 1/5. É uma coisa extremamente importante, né? Uma outra coisa também que me chamou a atenção e que eu observo, né? Tem um irmão meu que é assim, é aquela pessoa que não é obesa, ela não tem uma circunferência abdominal aumentada, agora ela tem uma hipertensão ou tendência à hipertensão, ela tem hiperlipidemia e ela tem um diabetes ou pré-diabetes. São coisas que você fica pensando assim, por que, né, dessa pessoa ter essas características, mas ela acaba se enquadrando nesse conceito de síndrome metabólica. Síndrome metabólica. Né? Tem 3 fatores. Exatamente. Bastante interessante. Uma outra dúvida, Marcel, a minha última dúvida é o seguinte: quando você falou em exercício, né, de intervalado de alta intensidade, né? Antes você falou em intensidade de exercício. Então, você coloca uma frequência. Isso aí, é exatamente isso. Frequência, baixa intensidade, 40% a 60% da frequência máxima, né? E assim vai. Como é que você estabelece essa frequência máxima? O que é frequência máxima? Perfeito. A frequência máxima, existe uma fórmula que, se a pessoa não tiver recursos para estabelecer, a pessoa pega o valor 220 e diminui da idade. Né? A pessoa tem 40 anos, 220 menos 40, a frequência máxima da pessoa vai ser de 180. Tá? É uma fórmula utilizada de forma geral, a pessoa que não tem recursos, mas se tiver o recurso, existem testes físicos para atingir essa frequência cardíaca máxima. Nesses testes, com frequencímetro, a pessoa verifica. Bem, a frequência cardíaca máxima da pessoa é 196. Joga o percentual em cima dessa frequência. Entendi. Quer dizer, esses que a gente tem nas academias, que estão lá na bicicleta, deve ser esse método mais simples, né? Sim. Método mais simples, entendi. Perfeito. Muito bem. Quer dizer, e essa frequência máxima, então, é um limite de segurança, né? Sim, é o limite em que o corpo trabalha baixa, moderada intensidade, trabalha vias metabólicas de uma forma, alta intensidade já trabalha vias metabólicas de outra forma. E acima existe, além da alta intensidade, eu esqueci de comentar aqui, muitos estudos falam exercício de alta intensidade é deletério para o corpo. Mas o estudo, ao invés de ter feito exercício de alta intensidade, fez o exercício exaustivo, que não é o exercício de alta intensidade.
O exaustivo já trabalha-se acima de 110% da frequência cardíaca e até a exaustão. Isso é diferente do exercício de alta intensidade. Justamente a alta intensidade trabalha em frequências altas, mas não exaustivas. Entendi. E, obviamente, isso aí são dados que você vai tratar o atleta de forma diferente do não atleta. Naqueles Sim. são. Muito bem. As minhas dúvidas eram essas. O professor Afonso, eu vou passar a palavra agora para o senhor ver se tem alguma dúvida e, enfim, e falar sobre as dúvidas. Eu não sei se, desculpe, antes de passar para o professor Afonso, que vai conduzir isso aí com os alunos, o professor Diogo, que tá na sala, tem algum comentário, alguma dúvida? Eu tenho, se o Afonso me permitir falar antes. Pode, Gil. Valeu, Afonso. Eu tenho duas dúvidas. Uma, eu acho que é uma pergunta bem difícil, não sei se você vai saber responder. Vamos ver. Se não souber, claro, não tem problema. Sim, eu respondo na próxima. Na verdade, eu não sei se realmente tem dados sobre isso. A gente ouve falar muito que a obesidade é um grande problema. Você mostrou isso claramente. Mas eu pelo menos nunca ouvi falar assim, claramente de qual é o problema, de qual é a gravidade do problema do sobrepeso. Você mostrou ali um índice do IMC, a diferença entre obesidade e sobrepeso. Mostrou umas estatísticas brasileiras aí que o professor Marco até comentou. Quase 1/5 da população brasileira, né, dependendo se é homem ou mulher, tem obesidade, mas a gente sabe que é ainda maior as estatísticas de sobrepeso. E a gente meio que ignora. Fala assim, não tô... Eu, por exemplo, né, acabei de calcular meu IMC aqui, estou em sobrepeso mais uma vez. E aí a gente não fica assim, não, eu não estou obeso, eu estou só com um sobrepeso. Um leve sobrepeso, né? Já boto leve na frente para dar uma aliviada. Quer dizer, quais seriam os malefícios a médio e longo prazo do sobrepeso? Se isso tem na literatura ou se o pessoal só foca em obesidade e esquece disso? O que eu vejo normalmente, o foco maior é a obesidade mesmo. Eles trabalham sobrepeso como se fosse um prévio da obesidade. Se você atacar o sobrepeso, você já evita o futuro da obesidade. E o sobrepeso, o grande problema do sobrepeso é com o envelhecimento, o sobrepeso já gera os efeitos deletérios da obesidade. Se a pessoa tiver em sobrepeso, mas já tiver de idades avançadas, já é um risco, né, devido ao envelhecimento. Mas o que eu vejo muito é realmente a questão da prevenção. Identificar o sobrepeso e trabalhar em cima do sobrepeso. Sim. Eu acho que aí, claramente, aquele cara que estava eutrófico, né, que não estava em sobrepeso, passou a ficar em sobrepeso e está... A tendência é uma escadinha. Está com a tendência para obesidade. E tem outras pessoas que ficam em sobrepeso a vida inteira, né? Que são aqueles gordinhos que não são gordos, né? Mas também não são magros. Não é o meu caso, não. Eu sou sempre equilibrado nisso. A outra pergunta eu acho que é mais simples. Você mostrou muito bem, adorei a parte que você falou de estresse oxidativo, explicou ali do ponto de vista didático, foi excelente. Eu queria saber se é comum em atletas usar antioxidantes exógenos, né? Usar remédios antioxidantes para combater isso e quais, se é comum, quais que são normalmente utilizados? Assim, o que eu vejo muito, os estudos que eu vi, é muito utilizada a vitamina C, a glutamina como efeito antioxidante, eles utilizam muito, tem muito estudo com isso. E eu vi ultimamente como usam, que eu estou fazendo a pesquisa sobre o sistema imunológico, cafeína. Tem estudo com cafeína, com atleta, para tudo. Para sistema imunológico, para estresse oxidativo, para tudo, desempenho, como é utilizada a cafeína. E uma curiosidade, eu fui lá no laboratório de Coimbra, de desporto, e eles estavam num teste com atletas remadores da seleção de Portugal. Remadores mesmo, profissionais da seleção de Portugal. E todos eles tomavam antioxidante. Vitamina C, tomavam minerais, todos eles. Conversando assim, né, eles comentando com os professores. Eles tomavam por conta própria? Conta própria. Conta própria. Conta própria. Você falou da cafeína, eu lembrei de um caso que aconteceu no Botafogo, aqui de futebol. O Dodô era atleta do Botafogo, era um atleta de alto rendimento. E logo que ele saiu do Botafogo,
ele e a esposa dele vieram a público reclamar que o Botafogo, aí não era o Dodô, era o Botafogo, dava um monte de remédios, de comprimidos para ele, principalmente no dia do jogo, que ele nem sabia o que era. Um deles, ele sabia, era só no dia do jogo, que era cafeína. E que a gente sabe que a cafeína, né, também é antioxidante, mas tem vários efeitos Sim, milhares de setores, milhares disso. que são benéficos para o rendimento esportivo. E ele estava reclamando que ele tomava aquela cafeína, aquele comprimido de cafeína em altíssima dose. E o jogo era à noite, né? E acabava o jogo, ele não conseguia dormir. Não dá. Ficava até 3 horas da manhã, 4 horas, inclusive prejudicava o rendimento do pós-treino, né? Do pós-jogo, né? Da recuperação dele. Enfim, legal, parabéns aí. Muito bem. Professora Afonso, antes de eu passar novamente para você, eu só queria falar uma coisa que eu já deveria ter falado, que é elogiar a capacidade didática do Marcel na sua exposição, né? E com isso eu quero elogiar também o professor Afonso, que eu tenho certeza teve um papel muito grande nessa muito preparação, grande, né? tudo, né? E que os alunos que estão assistindo tomem isso como exemplo, porque eu estou vendo aqui, eu vi o professor Afonso preparou uma programação com vários ex-alunos, todos que foram monitores da anatomia. Eu estou vendo aqui no chat participando a Aline Schultz, que também foi uma ex-aluna nossa. Então, a disciplina de anatomia tem sido um laboratório de aprendizado para os alunos da educação física bastante grande. E eu vejo com muita felicidade, até porque eu vejo de perto, porque eu fico na sala com o Afonso, então eu convivo com eles, vários desses alunos que passam, que permanecem na anatomia, trabalhando como monitores, e que depois vão se tornando aí preparadores físicos de clubes importantes, desenvolvendo teses de mestrado, de doutorado, se tornando professores. Então, esse convívio ali na anatomia, ele é muito, muito produtivo, muito importante, e eu fico muito orgulhoso de ver um professor da anatomia, como o professor Afonso, que quando recebeu a missão de tomar conta da turma de educação física, encarou de forma tão séria e tão respeitosa em relação aos alunos, né? De tal forma que ele estimulou uma contrapartida dos alunos de interesse pela disciplina e de se desenvolverem na disciplina de forma a chegar aí onde nós chegamos agora, né? Então, parabéns ao professor Afonso, parabéns ao professor Marcel e a todos os nossos ex-alunos da educação física que hoje nos deixam tão orgulhosos, tá? Professor Afonso, eu vou passar aqui uma pergunta de um aluno, porque em vez dele encaminhar para você, encaminhou para mim, né, que ou o professor Marcel já responde, ou o senhor determina aí em que horas que vai ser respondida. A pergunta é da Heloísa Reis, e ela pergunta o seguinte: qual a atividade física mais adequada quando o assunto é obesidade? A alta, a baixa ou a média intensidade? Né? Então, eu passo a pergunta e, em seguida, professor Afonso, o senhor já assume aí o controle. Tá ótimo. Marcel, vamos responder sempre daquela maneira que você faz, né? Baseado em bom senso, né? Que obeso é esse, né? Isso. Que qualidades ele tem, para você definir o que ele pode fazer. É a velha palavra depende, né? Eu acho que é o principal. Depende. Se o obeso tem alguma limitação a nível funcional, articular, você não vai trabalhar alta intensidade com o obeso, óbvio. Se o obeso já tem uma hipertensão, já tem um histórico mais grave a nível cardiovascular, você não vai trabalhar alta intensidade, é óbvio. Você tem que ver todo o histórico da pessoa para trabalhar isso. Mas agora eu vou dar um exemplo. Quando eu fiz o meu mestrado, que eu trabalhei menopausa, obesidade, no meu caso foi com camundongos, na altura, em 2014, só houve um artigo publicado com mulheres menopausa, obesa e mulheres mesmo. No meu caso foi camundongo, com mulheres com treinamento intervalado de alta intensidade. Só tinha um artigo. Eu fui pesquisar por esses dias, devido a essa palestra, de curiosidade para ver, tem muito artigo de treinamento intervalado de alta intensidade com mulheres obesas com menopausa. Há muito, isso tem crescido muito.
Mas qual é o mais indicado? Você depende de caso a caso, você depende da tolerância ao esforço, porque a grande dificuldade de você implementar o exercício de alta intensidade é a pessoa ter tolerância ao esforço. Não adianta a pessoa, digamos que você não tem frequencímetro, não tem nenhuma forma de medir essa intensidade mensurada, né? Você vai vendo o cansaço da pessoa, né? Tem pessoas que a tolerância ao esforço é muito baixa. Então você pensa que está trabalhando alta intensidade na pessoa e na verdade a pessoa está de baixa para moderada. Num protocolo de alta intensidade trabalhado de baixa a moderada intensidade não vai funcionar. Não vai funcionar. Então você tem que conhecer muito, no caso do seu aluno, né, a pessoa que você está auxiliando, você tem que conhecer muito bem a pessoa, tem que ver as limitações, tem que ver o histórico. Eu, por exemplo, na academia aqui, eu peguei um rapaz que já estava gordinho e tal, só que ele tinha sido atleta de remo. Rapaz, o cara já estava coisa de 5 anos sem treinar, mas a tolerância ao esforço do cara era absurdo. Ele, no primeiro dia na musculação, fazia até morrer o exercício, foi para a esteira, fez a tolerância ao esforço da pessoa. Ele não tinha nenhum histórico de doença, nem nada. Mas se você pegar uma pessoa que nunca treinou pouco, você conseguir essa tolerância ao esforço acima é muito difícil. Então você tem que saber dosar isso. O ideal seria você verificar isso. Se você puder, começa com a intensidade de baixa, aumentando para moderada, para a pessoa pegar o costume ao exercício, né? Você não vai pegar uma pessoa, colocar na esteira, vamos lá, protocolo de alta intensidade. Velocidade, lógico que não. A pessoa tem que se habituar à esteira, tem que se habituar ao esforço físico, tem que se habituar a isso tudo, para depois você implementar um protocolo de alta intensidade. Eu acho que isso é o ideal, ok? Marcel, aproveitando esse gancho, né, de individualizar os casos, aquilo que eu falo sempre, eu sei que você já ouviu disso muitas vezes. Hein, Marco, vê se não é importante isso. Muitas pessoas tomam remédio, sobretudo aqueles sedentários, cinquentão, né, que vai começar agora a tentar se tornar uma pessoa saudável. E um remédio muito usado é bloqueador de frequência cardíaca. Então, para essas pessoas, a frequência cardíaca máxima não é a de quem não usa essas drogas, né? Então, se a gente fizer o cálculo errado, o paciente não vai alcançar a frequência cardíaca alvo, que é o nome técnico, né, dessa frequência desejada para o treinamento, e vai entrar em fadiga e sujeito até a perfusão insuficiente, né, encefálica, desmaio, quedas e coisas desse tipo, né? Então, isso não é ensinado para eles, Marco, mas eu falo sempre a importância da anamnese, assim, atlética, né, ou do ponto de vista da educação física, e um pouco de anamnese médica também. É diabético, né? Será que está hipoglicêmico agora, na hora que a gente vai começar o treinamento? É hipertenso? Está usando as drogas de hipertensão? Está mal controlado? Porque a pressão vai subir durante o treinamento, né? É a mesma questão aí dos bloqueadores. A minha tropa de elite sabe disso, né? Que eu estou sempre falando sobre isso. Marcel, nós temos a Aline e o Pedro Falso aí com a gente. Vamos ouvir o que eles têm a dizer também? Começar pelas damas, né? Aline, o que você achou, querida? Você que sabe pouco sobre síndrome metabólica. Será que ela está aí? Tá, Marco? Tem como você ver se a Helena está aí? Tá. Tá sim. Tá. Pode ser que ela tenha saído para tomar um café. Passa Então, para o Pedro. Pedro, acrescenta aí, querido. O que você achou disso tudo? Tem que falar da sua palestra, hein? Ah, tá. Eu posso dar uma palhinha, pelo menos? Pode. Beleza. Peraí, deixa eu botar. Fala, tudo bom? Bom dia. E aí, rapaz? Marcel, muito bom em revê-lo. Muito bem. E escutar como você fala tão bem, né, para variar. Maravilha, né? Cara, por incrível que pareça, a gente pode achar que não, lógico que a gente entende, como você entende, que a maior pandemia que existe hoje em dia é o sedentarismo, né? A mais intensa é o Covid, mas a maior de todas para a gente é o sedentarismo, e é o que causa mais prejuízos a todo mundo, certo? E a gente vê muito isso, por incrível que pareça, já adiantando algumas coisas, em atleta. A gente vê um atleta lá bonitinho na televisão, todo chique, mas esse é um atleta de elite. O atleta que não é de elite, que a gente chama de alto rendimento, que no meu caso é o atleta de basquete, tem muitos casos de
não de um sedentarismo crônico, mas nessa época de Covid, o cara tá fazendo nada. O cara tá deitado, sem fazer nada, se alimentando mal, entendeu? E aí o cara vai chegar para um esporte de alto rendimento, onde ele ganha um dinheiro muito bom, obeso, tem muitos casos disso, de obesidade, de sedentária, você tem que pegar o cara e transformar o cara com glicemia alta. Então a gente acha que os atletas são todos certinhos e perfeitos, e não é bem assim, né? E a gente é contra a síndrome metabólica, contra a obesidade, contra muitos atletas, como são por, no meu caso, são por temporadas, às vezes ficam 3 meses sem jogar, depois voltam a jogar. O cara fica pelo menos desses 3 meses, 2 meses sem fazer nada, parado, se alimentando mal e sem fazer um exercício. Isso acontece muito. E você entender como é que funciona todo esse prejuízo que você explicou relacionado a essa questão de obesidade, a parte hormonal, a síndrome metabólica, você vê o quanto que eles estão se deteriorando e quanto trabalho que você vai ter com aquela pessoa, né? Quando a gente está com um aluno, por exemplo, você tem uma paciência de lidar com isso. Aí, quando a gente fala de atleta, a gente tem que deixar o cara pronto em 10, 15 dias. E aí você sabe todo o prejuízo que uma obesidade, um sedentarismo, uma síndrome metabólica, mesmo que em curto prazo, ela gera, né? Porque se a gente for pensar em sedentarismo, obesidade, aumento da glicemia, isso em 2 meses você consegue gerar, mais ou menos. E aí você vê o quanto de prejuízo que aquele cara adquiriu durante esses 2 meses que ele não fez nada, se alimentou muito mal, e quanto você vai ter que tirar em 10 dias esse prejuízo total, sem que você traga mais prejuízo para ele. E isso, a gente acha que a gente às vezes começa a trabalhar, quer trabalhar academia, quer trabalhar com esporte, a gente acha que a gente não vai usar muita coisa, né? E, na verdade, a gente tem que entender todas essas coisas que são faladas, e você abordou muito bem, né? Tanto com mulher, menopausa, obesidade, síndrome metabólica, tudo isso a gente tem que entender, pelo menos entender o mínimo, não precisa ser especialista para a gente poder lidar com todos esses públicos, porque a gente vai encontrar de tudo por aí. Não tem como a gente escolher e selecionar. Então, é importante a gente compreender, ter essa oportunidade de ouvir o Marcel falando sobre um assunto tão interessante e, cara, tenta guardar o máximo possível de informações, buscar o máximo, porque esse é o assunto que existe no momento, é o assunto mais, para mim, o mais importante do momento, de acordo com o nosso nível de vida hoje em dia. Nosso nível de vida piorou muito, nossa qualidade de vida piorou muito, então esses mecanismos estão cada vez mais avançados de sedentarismo, obesidade e outras coisas mais. Então, quanto mais a gente entender e compreender tudo isso que o Marcel falou, é mais importante ainda, porque a gente vai ter que lidar com isso quase que diariamente. Então, é muito bom estar com vocês, escutar você, né? E a gente vai aprendendo. Eu continuo aprendendo muito aqui, cara. Continuo aprendendo muito. Toda vez que eu volto para a anatomia, eu continuo aprendendo muito. Pedro, uma coisa que combina com isso que você contou agora para nós, e que eu não sabia, na verdade, né? E eu fiquei pensando, ver os atletas que se aposentam, né? Como muitos deterioram a forma física, assim, de uma maneira inesperada para alguém que a vida inteira treinou e a gente imagina que saiba como se manter, não em alta performance, mas em saúde, né? Saudável. E é muito comum, né? A gente vê-los aí comentando como jornalistas esportivos, né? Completamente obesos, né? Eu até me imagino que talvez seja até mais grave para eles essa variação brusca, né? Tão rápida de um estado de saúde durante a fase profissional para uma completa negligência, né? E uma síndrome metabólica que deve ser possivelmente até mais grave, talvez, né? É uma impressão que eu tenho. Mas é isso, querido. Porque assim, a gente acha, que eu falo, a gente acha na televisão, a gente pensa em atleta, a gente acha aquele cara que tem uma noite de sono muito boa, aquele cara que se alimenta muito bem, que faz exercício frequentemente, mesmo quando ele não está no clube, está fazendo exercício. E a realidade em si é muito diferente. Na realidade, a gente tem cerca de 39% dos atletas
não têm uma noite de sono suficiente para poder causar o descanso suficiente que eles precisam. 39% dos atletas, no geral. É uma realidade que a galera, poucos atletas, a gente diz que 30% a 40% dos atletas no meu ramo, que é o basquete, tem uma alimentação saudável frequentemente, tem um estilo de vida saudável frequentemente. E aí, quando você pega esses 60%, 70% que tem um estilo de vida que inclui muito bebida alcoólica, comidas extremamente calóricas, como o Marcelo mostrou, principalmente fast food, e ele consegue jogar e se manter ativo, né? Ele se mantém magro. Porém, quando ele continua com esse estilo de vida que ele sempre teve, mas se mantinha magro por causa do esporte, e ele para o esporte e o estilo de vida continua, aí não tem o que fazer, né? Ele se mantinha num estilo de vida que o esporte conseguia suprir as necessidades dele de condicionamento, de nível de obesidade, ou não. Mas quando ele para e mantém o estilo de vida, o cara engorda, o cara fica obeso, e muito rapidamente. Você vê o Ronaldo, fenômeno, você vê o Branco ficou muito obeso. Então, assim, é porque a gente acredita no estilo de vida do atleta, é todo regrado. Mas esse atleta de elite, o atleta de alto rendimento, principalmente no Brasil, muitos e muitos deles não são regrados. E aí, quando para, acaba avançando muito nessa questão de obesidade. E a gente vê a importância do papel de vocês na preparação, né? De fazer um sujeito que tem essa tendência de engordar, como é o caso do Branco, né? E de tantos outros, né? Ter tido um período longo da vida em forma absoluta, né? Em plena forma física. Como tem ciência por trás disso, é isso que eu quero dizer, não é achismo, é ciência, tem fundamento científico. É difícil. Eu tive um atleta que ele ia em rodízio de pizza 3 vezes por semana. 3 vezes por semana ele estava em rodízio de pizza, aí não conseguia emagrecer e não sabia por quê. Então, são essas coisas. E a gente sabe que a obesidade, o tecido adiposo em si, ele gera um processo inflamatório que ainda prejudica a recuperação do atleta. Então, mas é uma conversa um pouco mais longa, né? Isso aí, né? E obesidade na infância significa maior número de adipócitos. Depois a vida inteira lutando para se manter magro. Depois já era. Que a vovó gosta do mingau, da criança gordinha, né? Vamos ver se a Aline está aí para comentar alguma coisa também, Aline? Está por perto, querida? Ela colocou no chat aqui que estava numa ligação. Isso. Alguém ligou para ela. Pois não, Afonso. No momento que você quiser aí, do que você viu. E eu estava numa ligação aqui, eu confesso que eu não consegui acompanhar na totalidade a discussão, mas fico à disposição para qualquer interação que você necessite. Tá bem, querido. Ele falou aqui sobre síndrome metabólica, foi muito bem, tá? Foi excelente, falou sobre estresse oxidativo. Eu acompanhei, esse pedacinho eu consegui acompanhar. Alguma coisa que você acrescentaria só sobre síndrome metabólica, que é um assunto que você conhece muito? Como eu disse, né, eu não consigo acompanhar na totalidade, mas eu imagino que o Marcel conseguiu esclarecer de forma brilhante, como sempre é e como sempre foi. Das minhas ações, né, que eu tenho trabalhado, né, na ocasião aí na oportunidade do doutorado, né, a gente observou mais um enfoque com o papel do exercício em relação às alterações hepáticas, né? Então a gente discutiu um pouquinho de metabolismo, a gente também falou um pouquinho sobre estresse oxidativo e o efeito do exercício, mas do ponto de vista hepático, né, conversando e estudando sobre esteatose hepática, esteatohepatite, né, não alcoólica, e os benefícios do exercício. Também, se você quiser, em algum momento, entra com essa discussão aí do ponto de vista de sistema digestório, né? Falando específico do fígado e síndrome metabólica relacionado com o exercício também. Tá. E é isso, por enquanto. Vamos marcar um encontro para falar sobre isso, então. Pode ser, fica à vontade, fica às suas ordens, tá? Tá bom, querida? Porque isso é uma coisa muito falada, né? Mas na área da medicina. Mas esteatose, qualquer leigo sabe. Gordura no fígado, o seu porteiro sabe que existe. Então, o seu porteiro sabe, é um assunto que merece ser comentado. Exatamente. Tá, então, depois, com calma, eu peço uma ajuda sua, uma data que você possa, uma sexta. Claro, fica à vontade. À sua disposição sempre. Tá bom. Professor Marco Aurélio? Sim. Eu estou aqui assim, em dúvida em relação à questão do tempo, né? Se a gente olha só, tem mais alguma pergunta de aluno? Deixa eu ver se apareceu aqui mais algum. Não.
Não, o chat eu respondi tudo. Tá. Não, em questão do tempo não tem problema, não. Agora, então, acho que agora a gente pode passar para a segunda fase. Vou para a tese do Marcel, Marcel então. vai falar alguns minutinhos para mostrar é o seu trabalho de doutorado, Marcelo? Foi do Marcelo. mestrado. Mestrado, exatamente. O que ele fez. É isso. Eu mostro bem rápido, só para eles terem noção.